Sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E hoje eu estou recebendo aqui o Marcelo Fioravanti, empresário, que veio nos contar uma história empreendedora. Marcelo vem de uma empresa familiar, então ele tem muitas curiosidades para nos contar o desafio que é, né, Marcelo? Trabalhar numa empresa familiar, e eu diria que até um desafio muito maior. Não ser apenas o herdeiro, mas como se tornar o sucessor numa família, numa família de empresários. Perfeitamente. Então, para que os nossos telespectadores possam conhecer você, conta pra gente. Quem é o Marcelo? Primeiro, muito obrigado pelo convite, estou muito orgulhoso de estar nessa cadeira. Marcelo é um pequeno jovem senhor de 42 anos, sou nascido e criado aqui em Itu mesmo, filho de um pai que teve toda a labuta que começou como sitiante, plantador de abacaxi na década de 50 e 60, depois eles se tornaram motoristas de caminhões e transportando tijolos e telhas para São Paulo, e perceberam que aquele ramo poderia ser interessante. O meu pai começou a pegar na enxada e trabalhar dentro de uma cerâmica e começou a construir a cerâmica Fioravanti, que é a cerâmica da família. Ele e os dois irmãos dele e mais um cunhado de um dos irmãos. Eles são os fundadores da cerâmica Fioravanti. 4 pessoas. 4 pessoas, exatamente. Isso na década de 70. Eu nem era nascido, eu nasci em 76. Como toda empresa, grandes dificuldades eles passaram no começo. Eu, por ter nascido em 76, eu fui o filho mais privilegiado nessa história toda. Eu tenho 2 irmãos, a minha irmã é 8 anos mais velha e o meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Então, você é o caçula. Eu sou o caçula e o projeto que não era projeto, eu nasci por acaso, vamos dizer assim. Mas eu nasci, teoricamente, na situação mais privilegiada da família. Curiosidade é que eu fui o único filho que veio de carro da maternidade para casa. Puxa vida. Essa foi a curiosidade daquela época. Então, eu já nasci numa situação mais favorável. Meus irmãos já tiveram uma infância bem mais carente, como todo empresário. Meu pai passou por todas essas dificuldades. Década de 80, então, comecei na década de 80, os negócios já estavam prosperando, com o boom da construção civil. Sim. Em São Paulo. São Paulo consumia muito tijolo, muita telha, então meu pai, e dentro da sua empresa, mandava muito tijolo para lá, não é? Mesmo assim, nós, por ser uma família de hábitos muito simples, nós somos criados de uma maneira muito simples, nada de ostentação, muito longe disso. Os recursos eram bons, mas não eram abundantes. Na década de 80, eu fiz todo o meu colegial no Regente Feijó, por exemplo. Escola estadual. Escola estadual. Aliás, era uma ótima escola. Era uma ótima escola. Tenho até hoje muita saudade, tenho boas memórias do Regente Feijó. Eu também sou do Regente. Ah, que bom, que bom. Só que eu acho que eu sou 4 anos mais novo. Acho que vivemos etapas diferentes. O Regente Feijó me lapidou da seguinte forma: eu tive contato com uma realidade bastante menos privilegiada que a minha. Isso foi muito bom, porque eu ter a minha régua mais baixa. Então eu conseguia perceber que eu podia levar o meu pãozinho recheadinho e os meus amigos nem isso tinham. E como eu não queria comer o pãozinho, eu dava para meus amigos e jogava tampinha de garrafa, no futebol de tampinha de garrafa. Essa era a minha realidade. Eu era muito dedicado aos estudos desde o começo. Eu tive essa pegada sempre de gostar muito de estudar. Tanto é que até hoje alguns professores me encontram e lembram de mim. Por quê? Porque eu sempre tirava boas notas, fazia com amor mesmo, né? A primeira dificuldade foi quando eu resolvi fazer um colegial mais forte. Quando você vai se tornar você pretende ter uma profissão, você fala, eu preciso de um colégio mais forte. Foi quando eu ingressei no Ângulo e foi um choque de realidade tremenda. De mundos, né? De mundos totalmente distintos. A primeira realidade, porque assim, como eu disse, eu vim de uma realidade de pessoa simples. Chegando no Ângulo, era muito curioso que todos falavam das viagens para Disney, eu não sabia nem onde ficava, a verdade era essa. E o choque também foi no que tange ao nível de escolaridade. Os outros meninos vinham de colégios mais fortes e eu vim do colégio público. Eu tomei uma bordoada tremenda já no primeiro bimestre, ficando de um exame, tirando uma notinha. E era uma coisa que me chocou muito, porque eu
Eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu falei, não, isso não vai rolar. Eu entendi, aí foi quando eu comecei a entender o mundo das pancadas que a gente pode tomar. Eu falei, eu quero ser bom aqui, eu não vou deixar as coisas... Aí eu comecei a estudar feito um maluco naquela escola, no ângulo. E no segundo bimestre as coisas já começaram a fluir e eu estudava muito mesmo no colégio, no ângulo. Então, o ângulo foi para mim, o tanto que eu estudei me deu essa bagagem até hoje de ter uma cultura legal, foi o que eu começo e me ensinou a estudar. Eu acho uma escola fantástica, fantástica. Até hoje eu tenho também muita saudade por lá que passei. Muito bom. E aí, saiu do ângulo? Pois é. Aí, novamente, aí foi talvez a minha grande frustração e como toda grande frustração, que deixa grandes ensinamentos. Sim. O Marcelo resolveu, não sei por que cargas d'água, fazer medicina. Sim. E eu estudei feito um doido também, mais uma vez, porque é um curso que não é fácil entrar. No primeiro ano, terminado o colegial, eu não passei de primeira vista, na primeira pancada, na primeira leva. E todos os meus amigos passaram. Na minha turma, e assim, eu era um dos melhores alunos da turma, e a maioria dos meninos, do pessoal passou, e eu não. Então aquilo foi um choque, eu não consegui nem ir na missa da formatura. Eu falei, não, me recuo. Não estava no clima. E fui fazer cursinho de novo com essa ideia de fazer medicina. Vamos fazer a tal da medicina. Mas na verdade era para passar no vestibular. Então, hoje eu enxergo assim. Hoje eu percebo que é um erro de conceito. É o erro do cara que é competitivo. Faz parte, né? É a tal da imaturidade. Sim. Mas tudo bem, fui para fazer medicina e eu consegui, eu passei. Passei na PUC, passei muito bem, na PUC São Paulo, campus de Sorocaba. Eu fiz 1 ano e meio de PUC, mas eu percebi que era 1 ano e meio que foi pesado. Foi pesado porque, assim, embora eu também me dedicasse, mandava bem, no final do primeiro ano eu falei, eu vou parar porque isso aqui vai ser incompatível com a minha vida. Percebia que eu queria a rotina da minha família, para eu ser um baita de um profissional, eu precisava abrir mão da coisa que eu mais dava valor, que era a minha família. Começou a ter esse descompasso entre o que eu pensava e o que eu precisava estudar. Moral da história, foi difícil entrar, mas foi muito mais difícil sair da faculdade. Porque aí, eu com 19 anos, encarar essa frustração, de, poxa vida, dar essa frustração para os meus pais e ter um filho doutor, mas tudo bem, faz parte do pacote, né? Marcelo resolve sair da faculdade de medicina e causa um abalo geral na família. Mas tudo bem, todos superaram, todo mundo está bem hoje, graças a Deus. Nesse finalzinho de que eu saí da faculdade de medicina, eu falei, eu não posso mais dar esse prejuízo para o meu pai, agora eu vou trabalhar com ele, vá fazer direito. Eu fui fazer direito em Itu, fiz 6 meses na FADITU. Falei, eu não quero fazer isso aqui, eu preciso ganhar conhecimento para eu poder trazer para a empresa. Para a empresa. Foi a viradinha de chave, né? Foi o comecinho. Falei, eu preciso fazer administração de empresas, que eu acho que é o curso que vai me dar gabarito para ajudar meu pai, para ajudar a minha família. Aí, a faculdade, naquela época, eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais viajar, eu queria ficar perto da minha família. Eu estava recém-namorando, isso contribuiu também. Falei, eu vou fazer CEUNSP, que estava do ladinho da minha casa. Eu morava pertinho do CEUNSP ali. Falei, eu vou diminuir, inclusive, despesa. Já tinha essa noção de despesa. Falei, eu vou estudar no CEUNSP. E aí eu entrei no CEUNSP e comecei a fazer administração. Que bacana. E aí, Marcelo, aí conciliou a administração com a empresa da família? Isso. Entrei como escriturário na cerâmica. Certo. E percebi que estava claudicante totalmente, né? Você entra como o filho do dono. Filho do dono, Isso, hoje eu vejo que não é uma coisa muito... Não aconselho. Não é saudável? Não é saudável. Mas você já entrou na posição de diretor? Não, imagina. Não, começou. Escriturário. Isso. Acompanhando meu pai, fazendo os fluxos de caixa em mão, entendendo como ele trabalhava. Eu sempre tive boa facilidade para entender as coisas. Fui transformando o que ele fazia de uma maneira não profissional, e que é sempre muito boa também. Sim, sempre eficaz. Muito eficaz. E tentando trazer isso de uma maneira mais profissional possível. Então, as coisas foram caminhando e eu comecei a entender o negócio onde eu estava inserido. Entendi. Entendeu? Então, e aí chegou um determinado momento que você assume... passaram-se alguns anos, né, eu vou ganhando maturidade o suficiente para entender.
E os filhos já começaram a assumir nesse momento. Nós começamos a assumir as cadeiras, né? Aí já é a segunda geração. Aí já entra a segunda geração. E aí entra o medo da segunda geração. Sim. Que todos dizem, e isso começou a me abalar. Sim. A primeira geração constrói, a segunda destrói, ou pelo menos tenta destruir. É isso que acabou me norteando e me dando esse medinho. O que é que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Certo. Então, mas seus pais ainda estavam? Seu pai ainda estava na ativa? Meu pai estava, meus tios estavam na ativa ainda, mas já percebi que já começou a haver um distanciamento natural. Sim. Embora eles ficassem por perto, mas eles foram sábios nesse aspecto, né? Soltando a corda. Soltando a corda devagarzinho, sem nenhum conhecimento de sucessão, que os livros, o que se diz, Sim. eles foram soltando a corda devagarzinho. Então, e a sua área que você resolveu atuar foi a qual, Marcelo? A área financeira, sempre a área financeira, sempre. O dinheiro entrava e saía, não havia centavo que entrasse ou saísse da empresa e passar pela minha mão. Entendi. Então era eu que tomava conta disso aí. Uma carga de alta responsabilidade, alta confiança, né? Sim, principalmente numa empresa familiar. É um grande problema, é um grande problema. Porque quem tem sócio tem patrão. Não é? Exatamente. E quando envolve família, envolve a afetividade, envolve, né? Sim. Muitos desafios, Marcelo? Muitos desafios, tremendos. Talvez fossem os grandes desafios conciliar o fluxo de caixa com o fluxo de alegria dos familiares. Certo. Eu acho que isso foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Marcelo, eu gostaria de dizer que o público lá em casa que está assistindo, eu acho que até a pergunta, né, chave de um programa como esse, quando a gente tem a oportunidade de ter um profissional como você aqui conosco, é saber qual é o segredo. Existe o segredo? Se existe, você pode contar? Eu posso. Existe segredo, sim. Existe para que as coisas caminhem? Sim, que tudo... existe segredo. Existe. Então eu vou pedir para você não contar agora. Então eu vou guardar a respiração aqui, pois não. Guarde. Claro. Para você que está nos assistindo e que também faz parte de uma empresa familiar e que gostaria de saber, né, qual é o segredo do sucesso para que as coisas caminhem, eu espero você no próximo bloco. De volta em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com o empresário Marcelo Fioravante, um empresário que vem do segmento de empresas de cerâmica, empresas familiares, e o Marcelo ficou de nos contar nesse bloco qual é o segredo para fazer com que uma empresa familiar rode, funcione e tudo caminhe na maior harmonia, né, Marcelo? A harmonia possível, pelo menos, né? Eu acho que o segredo... Existem duas coisinhas que acho que são válidas. Uma é comportamental e a outra é textual. Acho que a tolerância entre as pessoas, por mais que às vezes dê vontade de um socar o outro, isso deve acontecer, principalmente que são irmãos, é muito importante. Uns têm temperamentos mais explosivos, outros menos, uns são mais atirados aos negócios, na família tinha, meu pai era mais atirado, os meus tios não eram tanto, mas eles eram muito hegemônicos nesse assunto, todos souberam se tolerar, claro, havia as rusgas, obviamente. E a parte mais textual, eu acho que são as regras bem definidas. Sim. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu coloquei na cerâmica quando eu assumi definitivamente. As regras bem definidas permitem que você tenha um controle, inclusive do ponto de vista financeiro, muito claro, muito bem definido. Sim. Caixa da empresa não é para suprir as necessidades das caixas das pessoas físicas, dos seus proprietários. Infelizmente, se um proprietário, um acionista está passando por uma dificuldade financeira, ele não pode se escorar na empresa. Sim. Isso é uma das coisas que eu consigo ver em todas as outras empresas que acabam fechando, que é o caixa misturado à confusão patrimonial da pessoa física com a da jurídica. Certo. Isso eu consegui sempre definir por labores e distribuições de lucros bem definidas, um controle financeiro realmente muito criterioso. Isso permitiu com que a gente tivesse uma saúde financeira, que é a saúde da empresa, de uma maneira geral, bem definida até o ano passado, pelo menos. É um desafio manter uma empresa familiar saudável, Marcelo? É muito difícil, né? Acho que
toda empresa tem uma dificuldade em se manter saudável. A empresa familiar tem definitivamente um temperinho a mais, que é a briga de egos. Sim. E não parece, no caso da minha família em potencial, eles foram sócios fundadores, de uma hora para outra são os filhos que estão assumindo, que vêm com ideias diferentes, alguns vêm baseados em histórias diferentes. Sócios criaram e os sócios que assumiram não são os mesmos. Sim. São personalidades, são níveis de empatia diferentes. Sim. Mas, felizmente, até a segunda geração acaba usando bem. Até hoje eu agradeço muito a eles por ter me tolerado também. Afinal de contas, é uma tolerância mútua, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Marcelo, e aí, você ficou quanto tempo na cerâmica? Você entrou com quantos anos? Eu entrei com 19. Isso. E ano passado, em 2014, eu já percebi que o mercado estava ficando um pouquinho menos favorável a gente. Certo. Nós pegamos várias crises, inúmeras crises, a cerâmica passou e sempre conseguiu se manter. Mas em 2014 eu comecei a desenhar cenários que eu percebia que nós não queríamos mais investir. Certo. Eu comecei a perceber que um ciclo natural estava se encerrando. Certo. Percebi, aí entrou um pouco do meu feeling, percebi, olha, eu acho que isso aqui, o bolo começou a ficar grande, as fatias começaram a ficar menores. Eu acho que isso aqui, se a gente continuar, a briga vai ficar grande. Eu comecei a perceber que os índices de rentabilidade começaram a cair e os investimentos necessários para torná-la produtiva a ponto de ficar competitiva, certo, não seriam interessantes. Era muito dinheiro para ser colocado, dinheiro que a gente não tinha, para trazer um retorno que não seria interessante. E comecei um projeto já colocando para os sócios de um encerramento, ao qual eu chamei encerramento sustentável. Certo. Mas o que raios que você vai fazer, que você está maluco? Eu quase apanhei da família, claro, né? Mas aos pouquinhos, felizmente, eles começaram a comprar a minha ideia e perceberam realmente que era interessante a gente pensar em encerrar. E encerrar de uma maneira saudável. Principalmente isso, porque acho que a coisa mais importante que nós temos, inclusive na cidade de Itu, é o nome. É o nome. Exatamente isso. Então eu falei, eu faço questão que esse nome seja mantido. Sim. Até porque eu quero continuar a minha história enquanto pessoa física e abrindo novos negócios ou até uma nova carreira. Falei, eu preciso mostrar que eu sou bom, perspicaz, maduro o suficiente para encerrar. E foi de fato o que eu sugeri a eles. Eles compraram a ideia, como eu disse, e começamos a guardar reservas para fazer o encerramento. A sorte que nós tínhamos, sorte barra competência barra a gente sempre se programou. Nós nunca tivemos um passivo de grande volume, de grande monta, nunca tivemos nenhuma dívida fiscal, nunca tivemos nenhuma dívida, absolutamente nada. Financiamentos, quando nós tivemos, foram na década de 80, não tínhamos nenhum financiamento, o que me clareou os horizontes. Sim. Não preciso me preocupar em pagar ninguém. Por outro lado, eu tinha o tal do passivo trabalhista. Sim. Quase 80 funcionários, alguns com quase 40 anos de casa. Não preciso nem falar o tamanho dessa conta. Sim. Não preciso nem falar o tamanho dessa conta. Bolei um sisteminha lá do jeito que a gente poderia pagar e conseguimos, inclusive nós vendemos uma das propriedades da família para fazer o ressarcimento de todas as famílias. Todos os meus funcionários até hoje me encontram nos supermercados da vida e estão felizes, tristes pelo encerramento da empresa, mas eu não deixei ninguém, absolutamente ninguém, com uma mão na frente e atrás. Todos tiveram todas as rescisões pagas, felizmente. Isso foi um grande diferencial, não é? Não tenha dúvida, porque nem sempre, né, as pessoas encerram um ciclo saudável dessa forma, né, Marcelo? Porque a maturidade do empreendedor é exatamente saber a hora que ele tem que parar. Exatamente. Né? A questão do ciclo, nós, enquanto pessoas, nós temos um ciclo que nós não definimos. Sim. Nós somos falíveis e um dia vamos partir. Mas uma empresa, você pode prever isso. Isso. A hora que a empresa chega, atinge o estágio de... ela passa pela vaca leiteira, ela chega no estágio de abacaxi, ela não vai dar mais o retorno que você, enquanto empresário, você deseja. Sim. Aí eu percebi que a gente poderia encerrar, distribuir o resto do dinheiro que sobrou e vender as áreas que sobraram e todos ficam felizes e vão viver cada um a sua vida. E isso também é importante. Sim. Meu pai, desde o comecinho, lá com 10 anos no sítio, já era sócio dos irmãos. É o momento de cada um agora criar as suas próprias asas e vai bater suas asas cada um sozinho, não é? Não tenha dúvida. Quanto tempo funcionou a cerâmica, Marcelo? A empresa foi fundada em 73 e encerrou
as atividades Fabris em 2018. Até hoje eu vou uma vez ou duas vezes por semana, que nós temos os equipamentos, nós temos as máquinas que ainda estamos vendendo. Sim. Mas agora é protocolo, eu tenho que ir lá, conferir o saldinho, então eu já posso me dedicar à minha atividade que eu porventura desejo. E Marcelo, quanto tempo você ficou lá? 22 anos. 22 anos, né? 22 anos. E agora carreira solo? Carreira solo. Pois a versão 2009 do Marcelo está mais leve. 2019. Desculpa, 2019, perdão, está bem mais leve. Com tudo isso que eu angariei de conhecimento, sim, eu me sinto hábil, capaz de poder oferecer isso que eu aprendi. Sim. De gestão financeira. Numa empresa familiar, Numa empresa familiar. Para novos negócios, o quanto você deve, o quanto você não deve ser perspicaz, ser ousado no negócio. Isso é muito importante. Hoje eu me sinto hábil para poder orientar os meus clientes enquanto consultor financeiro. Durante esses 22 anos, Marcelo, qual a maior competência que você acha que você desenvolveu? Mediação. Incrível. Por mais que a minha pegada é financeira, eu tive que desenvolver o poder de ser mediador acima de tudo. Relacionamento humano. Relacionamento humano. E com todos os meus stakeholders. Fossem os sócios, fossem os clientes, porque o empresário de pequeno porte é isso. Ele está envolto por todos. Ele tem que estar antenado. Representantes comerciais, fornecedores, todo mundo. Então, relacionamento interpessoal, você acaba desenvolvendo essa competência. Sem dúvida. Não tenho dúvida. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ficaria, assim, extremamente grato se você nos passasse algumas dicas. Ah, meu Deus. Para quem está vivendo exatamente esse momento. Sócio, empresa familiar, não sabe se fecha, não sabe se continua, mistura o caixa, sim, né? Tira dinheiro do caixa para pagar a padaria, não é? Não, por isso e não aí, pode. Marcelo? Fala pro pessoal lá de casa. Vamos lá. Dicas do Marcelo. Dicas do Marcelo, só que se eu posso ser digno da confiança de vocês. Por favor, regras bem definidas. Dinheiro não aceita desaforo, nunca aceitou. Se vocês não tratarem o dinheiro conforme ele precisa ser tratado, ele vai dar uma rasteira em vocês. E quanto ao relacionamento, se vocês tiverem sócios, um dia um vai estar bem, outro dia o outro vai estar mal. O nível é um casamento, é como você e sua esposa, você e seu cônjuge. Tenha o máximo de paciência, porque as brigas vão acontecer, mas se vocês tiverem um mínimo de tolerância, eu acho que as coisas fluem bem. Um pode realmente ajudar o outro. Marcelo, quem é a sua referência? Nossa, eu não tenho dúvida que é meu pai. Meu pai e minha mãe, claro, né? O nível de instrução que eles tiveram eles não tiveram tiveram o colégio lá, até o quarto ano, não é? Quarto ano, isso. E construir, é um pequeno império com tudo que eles fizeram e conseguir passar tudo isso pra gente. Sim. E nos deixar confortáveis, com muita luta, com muito empenho. E não é ganhando muito, é gastando pouco. Porque o segredo é gastar pouco, talvez, é viver com simplicidade. É um legado que me dá um peso tamanho. Viver com simplicidade. Então, é isso que eu levo para a minha vida, viver com simplicidade. E hoje você é casado? Sou casado. Tem filhos? Não tenho dúvida. É a minha companheira, a Arlete, não tenho dúvida, né? Que ela é a pessoa que tem que ter uma paciência do tamanho do mundo para me aguentar, porque eu tenho uma personalidade difícil, embora seja relativamente, pareço ser tranquilo, mas eu sou uma pessoa de personalidade bastante difícil. Mas ela tem que ter essa paciência do tamanho do mundo para aguentar tudo isso que eu passei na empresa, levar essas buchas diárias para casa. E a minha pequenininha em casa, a Isadora, né? É o meu tesouro, é porque eu faço tudo. Os filhos da gente são tudo aquilo que a gente luta, constrói, se motiva para levantar de manhã e para trazer o melhor para casa, não tenho dúvida. Marcelo, agora você, carreira solo, quem que você agradece nisso tudo? Aproveita para agradecer. Fique à vontade, a gente está finalizando o nosso programa. Pois não, claro, pois não. Quem são as pessoas que você agradeceria, Marcelo? Toda a minha família, de uma maneira geral. Meu pai e minha mãe, não tenho dúvida, que estão acima de qualquer coisa pelo substrato que eles me deram. Isso aí, o alicerce que eles me deram foi um negócio espetacular. Papai e mamãe, eu amo muito vocês. Os meus irmãos, não tenho dúvida que são pessoas especiais, têm um coração incrível, altruístas demais, alto poder de resiliência, são iluminados também. E não tenha dúvida, a minha esposa, a minha companheira, também te amo, Arlete, a minha filhinha também amo vocês. É por vocês que eu levanto todo dia de manhã, vou à luta, e por todo mundo que confia em mim também. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, um prazer enorme. Muito obrigada
pela oportunidade de poder ouvi-lo. Né? Eu tenho certeza que quem nos assistiu até agora ficou aí encantado com a sua história. Muito obrigado. Não é fácil ser empresário, mas é possível. Sim. E para isso que a gente tem que se preparar. E exatamente eu queria encerrar falando isso, né? Existe um momento de abrir a empresa e existe um momento de fechar a empresa. Isso aí. E a gente precisa estar preparado para ambos os momentos. Perfeitamente, certinho? perfeito. Muito obrigado para você que ficou conosco até aqui e nós nos veremos no próximo programa. Tchau, tchau!